Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, podcast da BMC News focado em novos mercados e investimentos alternativos. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa. E por aqui a gente recebe grandes nomes do mercado para falar um pouquinho sobre diversificação, talvez um pouco de cenário para ativos alternativos, como foram os últimos episódios. E hoje um tema bastante interessante, chama bastante a atenção do investidor que olha para a tela, está vendo alguns movimentos bastante incômodos ali para alguns ou bastante atrativos para outros no mercado de criptoativos, e é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. 2024, um ano transformacional ou não para o mercado de cripto. A gente vai debater aqui todos os detalhes, falar um pouquinho sobre perspectiva, sobre a organização do mercado neste momento que passa, pelo menos para o Bitcoin, por uma correção que está assustando os investidores de primeira viagem. Vamos usar nossa conversa de hoje. Para isso eu conto aqui com a participação de feras do mercado de criptoativos, Luiz Pedro, Head de Research da Nord, pelo menos de criptoativos da Nord. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Obrigado você, Gabriel, pelo convite. Sempre um prazer estar falando com você aqui, com o pessoal da BMC. Sempre um papo qualificado. E também recebo aqui a nossa mesa, André Franco, Head de Cripto do MB, no mercado Bitcoin. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Pô, maravilha, obrigado pelo convite aí, lado de outra fera aqui, Luiz. Eu juntei essas duas feras e falei, cara, se a gente for falar de criptoativos, tem que falar com quem entende, quem tá vivendo o mercado todos os dias, quem já tem histórico acompanhando o mercado de criptoativos. Apanha mais tempo, né? Quem já apanha há muito mais tempo, quem tava comigo aqui lá em 2022, vendo um fumo danado que tava no mercado de cripto, e essa recuperação assim espetacular de, sei lá, 2022 para cá, subiu, disparou, renovou o máximo histórico, pelo menos para o Bitcoin, que a gente usa como benchmark aí do mercado de cripto. Então, vai ser um podcast bem solto, quero que a gente discuta aí os temas gerais sem muita quadradeza aí de TV. A gente está transmitindo agora para a TV fechada, mas sem quadradeza. Aqui é podcast, aqui é bateção de papo. Luiz, em sua visão de quem já está no mercado há mais tempo do que eu, acompanhando, e do que muita gente que está nos assistindo nesse momento, que conheceu mais recentemente o mercado de criptoativos, a gente viu muita transformação, muitas novidades para cripto nos últimos, sei lá, 6 meses. Em especial, a gente teve o halving, estava sendo esperado, todo mundo esperava o halving, é o grande evento do Bitcoin, e também a aprovação dos ETFs. Na tua percepção, mudou assim, da água para o vinho, o mercado é outro agora, ou essas mudanças elas foram já talvez marginais, elas mudaram um pouco a visão do mercado em geral para cripto, mas elas não são transformacionais para o que é, em essência, a economia digitalizada? Como é que você percebeu esse começo de 2024 para a gente começar essa conversa? Cara, eu acho que muda muito as perspectivas, né? A gente viu uma adoção muito grande dos ETFs, né? Os ETFs, fundos de investimento passivo, né, em Bitcoin, trouxe uma ferramenta para os institucionais investirem em cripto que antes não tinham. A gente tinha uma dúvida, né, se tinha de fato a demanda reprimida ou se a gente só achava que tinha. Se provou, né, mais de 900 empresas declararam ETFs de Bitcoin no primeiro balanço desse ano, isso ali no primeiro trimestre, e com isso eu acho que muda um pouco a visão do mercado institucional para o mercado cripto, né? Mas eu acho que o meio ali, o varejo, ainda depende muito de preço, de drive, e ainda está muito focado nisso, né? Acho que não tem essa visão de longo prazo tão ampla. Acho que da mesma forma que todos os mercados, né? Mas acho que assim, de certa forma deu uma institucionalizada na visão do Bitcoin, principalmente para as instituições, para os grandes investidores, para fundos, enfim. Mas acho que ainda não mudou da água para o vinho, mudou da água para um suco de uva, talvez. Não chegou no vinho tangue ali meio misturado. Exatamente. Entendi. E aí, André, na tua percepção, o que você viu nesses últimos meses que chamou a tua atenção? Assim, o jeito que você olhava para cripto há anos e anos atrás, sei lá, nessa tua trajetória de análise efetiva dos ativos, alguma coisa mudou? Ou o jeito que você olha para os ativos hoje é o mesmo jeito que você olhava no ano passado? É só uma mudança de cenário que veio para ficar aí neste 2024? Cara, eu acho que mudou sim. Eu sempre gosto de consultar as notas antigas, e principalmente coisas que eu falei, e acho até bom quando eu olho para trás e vejo que eu sinto vergonha do que eu falei. Acho que mostra um pouco de evolução aqui. Acho que tanto do mercado quanto, óbvio, de opiniões e percepções do que está acontecendo. Então, se eu olho, por exemplo, para 2017, quando a gente teve um primeiro
talvez um frenesi em maior escala do mercado cripto, eu vejo quão pobres eram as teses em si de cripto, né? Do ponto de vista de percepção tanto do Bitcoin quanto dos outros ativos em si. E óbvio porque aconteceu as duas coisas. Primeiro, acho que o investidor em si estava ganhando maturidade, e o outro, a gente não tinha teses tão robustas aqui a ponto de a gente conseguir escrever páginas e páginas, ou ter que entender páginas e páginas de uma tese. Hoje a gente tem um mercado muito mais plural, com muito mais teses na mesa, com vertentes diferentes, e acho que o cerne aqui desse negócio acaba sendo o Bitcoin, como esse benchmark, esse maestro do mercado, e acho que essa mudança, essa percepção realmente mudou, né? O ETF, ele veio para trazer essa facilidade, né? Acho que o dado que o Luiz trouxe aqui é bem interessante, 900 empresas ali para encher um feeling dizendo que compraram via ETF, e acho que aqui já dá uma percepção que se eventualmente aquela tese que era falada nos fóruns lá atrás do Bitcoin, de ser essa reserva de valor contra a desvalorização monetária, tudo isso, se acontecer de uma maneira mais drástica, tem agora um bote salva-vida em que pelo menos 900 empresas já fizeram o primeiro teste dele e podem correr atrás. Então, acho que essa estrutura que a gente está vivendo no mercado hoje, talvez a gente vai conseguir tirar melhor proveito dela no médio e longo prazo, né? O ETF ele muda de fato o jogo aqui, e não só pelo instrumento ETF, mas talvez por quem seja o maior patrocinador, que seria a BlackRock. Quando a gente olha o histórico do pedido da BlackRock, antes do ETF do Bitcoin eram 575 pedidos e uma negativa só. Trouxe o Bitcoin com 576 pedidos, agora uma negativa que essa anterior, o Bitcoin não foi negado do BlackRock, e agora tem o pedido de ETF do Ethereum, né? Cada vez mais essa institucionalização vai sendo trazida para o mercado. E o que mais me chama a atenção aqui para concluir o pensamento é que a narrativa que está sendo espalhada hoje, que está sendo comentada pela BlackRock e pelos outros grandes fundos, não tem muita coisa diferente, eu até me arriscaria a dizer nada de diferente do que foi falado no começo da história do Bitcoin nos fóruns. E aí, para mim, vem sempre a narrativa de que a mensagem acaba sendo a mesma, o mensageiro agora que importa, né? Quem que está falando agora é que realmente tem o peso e essa mudança transformacional do mercado. BlackRock é o maior gestor de recursos do planeta, cara. É uma máquina de girar ativos. Você tem ali diversos consumidores desses produtos que já, BlackRock não vai se meter em furada. Exato. Acho que essa é a tese que o cara coloca na cabeça. E há também um instrumento marqueteiro da BlackRock de vender esse produto. Você não vai montar um produto para deixar ele na prateleira. Cara, eu preciso vender isso aqui, eu preciso mostrar para o investidor que essa tese que eu estou colocando no meu portfólio, ela faz sentido para a carteira dele. Pode não ter sentido para um perfil ou outro, mas para a parte dos investidores que estão consumindo meus produtos, pode ter assim, uma sinergia absurda. Então, para além do carimbo BlackRock, você tem a máquina marqueteira da BlackRock também espalhando esses produtos. Então, é uma mudança da comunicação dos criptoativos. Já tem muitas instituições, grandes instituições colocando um pezinho. A narrativa talvez não mudou. E aí, por exemplo, eu queria um pouco dessa percepção, André. Você falou, mudou bastante, o que eu olhava para trás agora não é a mesma coisa que a gente está olhando de perspectiva. O investidor de criptoativos mudou nesses últimos anos? Você falou um pouquinho sobre esse destino, tem 900 empresas já com ETFs dentro do balanço, que estão sendo apresentados, estão sendo até assumidos pelas companhias, mas mudou de forma bastante forte este investidor do que nós tínhamos, 3, 4 anos atrás, porque a gente tem hoje. Que, por exemplo, desde a fundação do Bitcoin, quem fala de criptoativo é entusiasta, é o cara de tecnologia, é o cara que está ali naqueles fóruns discutindo. Então a gente viu esse perfil mudando, e na sua percepção hoje esse perfil é minoritário dentro do mercado? Ou quem ainda gosta de criptoativos, quem ainda investe em criptoativos, está nessa classificação que a gente montou aqui? Eu acho que se a gente, me arrisco a dizer, né, obviamente vozes da minha cabeça aqui, né, eu me arrisco a dizer que em quantidade esse investidor ainda é a maior parte, né? Tipo, esse cara do fórum, o entusiasta, aquele cara, o meme coinzeiro, né? O cara que tá atrás ali do ativo que vai explodir, que tá preocupado ali com umas minúcias que pro cara maior ele não vai se preocupar, porque provavelmente vai ser de 1, no máximo 5% do portfólio dele, ou nesse caso de 900 empresas, é simplesmente olhando para aquilo e falando, beleza, uma hora se eu tiver que ter, eu preciso saber como comprar e quero testar, ver se eu consigo comprar esse negócio e vender, se tem liquidez, né? De fato, entrar num teste em si. Então, acho que tem em número, esse cara é muito maior e representa a maioria hoje, mas eu acho que em proporção de grana investida, cada vez mais a gente vai ver esse institucional fazendo peso. E isso fica claro, inclusive, pelas métricas, né? A gente estava conversando aqui que o Bitcoin subiu ali 23 sozinho,
quando na verdade tiveram outros ativos que subiram mais que o Bitcoin, se eu não me engano, o que eu puxei eram 55 ativos que subiram mais 23, mais ativos muito pequenos. A boa parte ali da primeiro quartil, ali, primeiro percentil do mercado, ele não subiu junto com o Bitcoin. Então o Bitcoin foi o preferido e esses outros caras foram preteridos justamente porque eu tenho 1% para colocar, eu preciso colocar no mais simples, naquilo que tem mais tempo, que tem a BlackRock por trás, daquilo que tem mais massa crítica, a ponto simplesmente de, se eu errar, eu pelo menos não vou errar sozinho. Tem esses caras aqui que vão errar junto comigo, né? Acho que aquele o investimento que eu gosto de falar que é meio que a respeito de comunidade, né? Se os meus amigos investem, eu vou querer também investir nessa classe de ativos, e isso acho que vale para tudo. E nesse caso específico, quando eu olho para esse comportamento aqui desse investidor que fez isso, eu vejo que esse cara vai cada vez mais ser maioria do dinheiro. Simplesmente porque ele tem mais dinheiro. A BlackRock tem alguns trilhões sob gestão. Se ela vai começar a fazer uma campanha mais ostensiva para trazer gente, esse cara vai representar mais. Talvez daqui para frente, e a gente está começando a ver isso, a gente vai ter essa distinção do mercado, né? Do cara que tem muita grana, e 1% desse negócio vai representar, sei lá, 100 milhões de dólares, e o cara que tem pouca grana aqui e vai continuar procurando nesses ativos, essas gemas aqui. Então, o comportamento hoje do mercado é um pouco esse, né? O Bitcoin sobe de maneira consistente, a dominância dele frente ao mercado acaba se destacando, só que a gente tem outros ativos aqui menores que de alguma forma estão entregando nos últimos 12 meses mais resultados que o Bitcoin, e são quem é o dono dessa tese aqui são pessoas como essa que você falou aqui, dos entusiastas, né? Acho que está tendo essa diferenciação no mercado hoje. Isso muda a dinâmica de preços para Bitcoin, na tua visão, ô Luiz? Porque assim, cara, mercado tradicional, a gente sabe que os institucionais eles fazem muito peso. Olha pro mercado brasileiro, cara. É um institucional desmontar uma posição que você vê o ativo caindo 2, 3, 4, 5%. Dependendo do tamanho da posição, cai até mais do que isso. Isso aí, para Bitcoin, é variação pouca, mas para uma empresa é um café da manhã. Né? Teve dia aí que eu fiquei até assustado. O Ethereum, se não me engano, subiu 10% antes da aprovação da ETF. Foi uma hora espetacular, assim, uma volatilidade muito mais alta do que a gente tem em ativos tradicionais. Mas, por exemplo, cara, é um institucional desmontar uma posição, um institucional movimentar o dinheiro de cá para lá. Às vezes o ativo está disparando, você nem sabe o motivo, cara. Não teve nada acontecendo, mas é o institucional fazendo peso. Você acredita que, é claro, o mercado de criptoativos é muito maior do que essa nossa percepção aqui de mercado brasileiro, cara. É infinitamente maior, não tem nem comparação. E é mundial. Praticamente os ativos são compartilhados com todos os investidores ao redor do mundo. Você imagina que este perfil mais institucionalizado vai mexer um pouquinho com o que a gente já conhecia como perfil de variação do Bitcoin? Porque, era uma coisa alguns anos atrás. Você tinha entusiasta, ruído fazia muito preço. Joga pra lá, joga pra cá. Ruído, ele mexe muito com o investidor, pessoa física, entusiasta, então ele acaba movimentando os recursos. Você acredita que isso vai mudar um pouquinho a partir de agora? Então a gente pode ter uma ancoragem maior e esse perfil de reserva de valor do Bitcoin começando a aparecer, o que a gente não via alguns anos atrás, porque é tão volátil que não dá para chamar de reserva de valor, teoricamente, quando a gente olha para o preço de tela. Cara, sim, mas eu acho que é algo gradual, né? Hoje a gente ainda tem uma quantidade de moedas, né? A gente tem um máximo de bitcoins a ser emitido, tem 19 e poucos milhões em circulação em tese, mas grande parte disso ainda está concentrado na mão de pessoas de varejo, né? Bem distribuído essa posse. As posições mais fortes são de instituições, de estados, são raros as pessoas que têm uma posição muito grande, tirando o André que está aqui do meu lado. Mas, falando de forma assim, acho que isso vai demorar um pouco para acontecer, mas é uma tendência gradual. Acho que cada vez mais a gente vai ver as instituições entrando, como você disse, são perfis de hold diferente, né? Então, um institucional não compra 1 bilhão ou 100 milhões de dólares em Bitcoin pensando em vender na semana que vem, ou se der uma dor de barriga no mercado e cair 20%, ele não vai desmontar a posição em cima de todo mundo. Então, assim, eu acho que por esse mudança de perfil do holder, né, dessa pessoa que tem Bitcoin, nessa tendência mais institucional, acho que a médio e longo prazo, sim, a gente tende a ver uma diminuição da volatilidade. Isso também está atrelado com o aumento de market cap, né? Quanto mais dinheiro dentro do mercado e mais dinheiro concentrado em mãos fortes, em mãos que seguram por muito tempo e que não desesperam em quedas e conhecem a natureza do mercado e investem nesse ativo sabendo disso, né? Ao contrário do que o investidor de varejo faz, ele compra Bitcoin pensando que vai ficar rico em 1, 2, 3 semanas, o negócio cai, ele desiste, fala que aquilo não é para ele e vende.
O institucional ele faz todo um estudo de volatilidade, de risco, para definir o percentual de alocação e qual que é a janela de prazo que ele pretende segurar aquele ativo. Então isso eu acho que tende a mudar um pouco a volatilidade do Bitcoin, e isso gradualmente, né? Não vai acontecer hoje, muita gente especulava que isso aconteceria em janeiro, depois da aprovação, ou em fevereiro, ou ao longo de 2024. Eu acho que é uma coisa gradual, esse amadurecimento dos investidores de Bitcoin, né? Sair um pouco dessa mística de ficar rico o quanto antes e ter ele de uma forma mais ponderada dentro da carteira e, portanto, segurar por mais tempo. Não é assim que funciona? Não dá Porra, descobri agora, rapaziada. Desculpa pelo trazer amor essa de Deus. notícia. Pô, desculpa, cara. Eu peço perdão, inclusive, pra quem tá assistindo aí a gente. Tava esperando o momento que a gente ia falar que alguém ia ficar rico em uma semana. Amanhã. Então não é assim que funciona. Inclusive, eu acho que tem essa mística, inclusive, para quem entra e sai do mercado, fala. Acho que a frase é característica. Alguém já escutou isso aí. Não, esse negócio aí é cassino. Uhum. Escutei isso hoje, 30 minutos atrás. Eu tava com o Bitcoin aberto na minha tela, tava dando uma olhada, porque saiu. Vai sair daqui a pouquinho este programa, mas vamos contextualizar. Saiu o dado de inflação nos Estados Unidos. Sim. Eu falei, pô, vou dar uma olhada, porque eu tô tentando ainda interpretar, ver se o Bitcoin tá muito atrelado à economia norte-americana ou não, que a gente viu alguns anos atrás. Pô, saía dado que podia influenciar juros nos Estados Unidos, o Bitcoin disparava, caía, a gente via muito próximo esses dois mercados, com relação muito forte. Hoje tá um pouquinho diferente, mas não tá tão distante assim. Então, pô, eu tava dando aquela olhada na variação do Bitcoin depois do dado do CPI que acaba de sair. Aí deu aquela puxada boa, a hora que saiu o dado, foi lá pra cima, depois voltou. Falei, tava dando aquela checada. Aí bateu um rapaz atrás de mim e falou, o que você tá olhando aí? Que não tinha marca d'água no meu gráfico? Eu falei, não, eu tô olhando Bitcoin. Eu falei, pô, isso é cassino. Eu falei, caraca, 30 minutos atrás eu escutei isso. Então ainda tem muito essa visão. E aí, por exemplo, na percepção, a gente tem muitas coisas que afetaram o mercado de criptoativos, que vão continuar afetando o mercado. Tem algumas que já são programadas, no caso o halving, que a gente falou que aconteceu neste começo de ano, que a gente até pode demorar um pouquinho aqui para explicar para quem está assistindo para a gente como é que funciona a dinâmica, quanto tempo normalmente o halving costuma afetar o mercado. Mas a gente ainda tem alguns fatores que têm que ser entendidos. Por exemplo, qual vai ser a dinâmica dos mineradores? O que esses caras vão fazer para equilibrar a operação? O Bitcoin vai ficar mais caro, então eles não vão ter que vender mais ativo para equilibrar. O Bitcoin nesse momento está caindo, então ele vai ter que colocar mais ativo a mercado, não vai conseguir segurar por tanto tempo, porque ele está minerando menos, né, na operação. Então, são algumas dinâmicas que vão ter que ser entendidas ainda. Mas, assim, quando a gente olha de longe, pô, tem o que já estava programado, tem o movimento transformacional dos ETFs. E eu queria olhar um pouquinho para frente na percepção de vocês. Vocês acreditam que, vamos focar no halving agora, isso vai mudar a dinâmica por exemplo, de operação, do pessoal vendendo ativo? A gente teve, por exemplo, algum tempo atrás, alguns governos vendendo também bastante ativo, então bateu, então aquela posição, não, institucional não afeta o mercado porque é muito grande, mas afetou bastante algumas semanas atrás, tinha gente vendendo muito Bitcoin e derrubando um pouquinho o preço. Então como é que vocês estão enxergando essa mudança do halving? É transformacional ou não? Acho que é a mesma pergunta referente aos ETFs, como é que vocês viram esse meio de ano? Cara, o halving ele afeta muito mais o minerador do que qualquer pessoa do mercado, né? Basicamente, o que é minerar Bitcoin? Bom, o que é o halving e o que é minerar Bitcoin? Quando o cara está validando blocos de transações, grupos de transações de Bitcoin, ele recebe uma recompensa. Ele consegue validar um grupo de transações e colocar esse bloco de transações na blockchain, na tecnologia dos registros do Bitcoin, e foi válido, ele é criado o Bitcoin para recompensar esse cara. Quando o Bitcoin foi criado, em 2009... a recompensa era de 50 bitcoins a cada bloco. Cada bloco demora mais ou menos 10 minutos para ser minerado. Então, cada 10 minutos tinha 50 novos bitcoins no mercado. Isso foi pré-programado que essa emissão ia ser cortada à metade a cada 210 mil blocos de transações validadas, que dá algo em torno de 4 anos. Hoje, em abril desse ano, a gente teve o quarto halving. Então, Bitcoin, hoje agora a emissão de Bitcoin é de 3.125 Bitcoins a cada bloco validado. O minerador, ele tem uma máquina ultra potente ligada na energia, um monte de máquinas ultra potentes ligadas na energia, consome muita energia.
ele tem que refrigerar o ambiente, então ele gasta muita energia, tem que pagar o IPTU dele ali do país que ele tiver com essa operação, então ele tem um custo fixo muito alto. E, de certa forma, a parte grossa dos lucros dele é cortada à metade a cada 4 anos. Então, para o minerador, acaba sendo muito mais impactante o halving do que em termos de oferta real do Bitcoin. Até porque hoje a gente já tem mais de 90% dos Bitcoins em circulação, a emissão daqui para frente se torna menos relevante se for pensar no espectro total de oferta real do ativo. Então, e aí a gente traz essa análise para os mineradores. O que os mineradores estão fazendo agora? A gente tem algumas instituições que tentam traçar o que seria o preço justo do Bitcoin baseado em o que é o empate para o minerador. Ou seja, qual que é o preço que o Bitcoin tem que estar para o minerador empatar a operação dele. É claro que varia muito de minerador para minerador, do quanto que ele paga por quilowatt-hora. Se tiver no Brasil tem que ser $300 mil Bitcoin, Bitcoin, pelo amor de Deus. 1 milhão e o cara empata ainda. Mas hoje a média que se traça é que o preço justo do Bitcoin o preço justo para o minerador seria em torno de $71 mil. Hoje a gente está com o Bitcoin na casa de 54, 55, né? Então eles estão no prejuízo atualmente com a operação, né? É claro que eles têm uma reserva que eles mantêm, mas também essa reserva está na mínima histórica, né? Em termos de números de Bitcoin, quantidade de Bitcoin, a reserva está na mínima histórica. Então os mineradores estão vendendo no prejuízo para manter a operação. Então é um momento crítico para essas pessoas que são tão importantes para o Bitcoin, que sem mineração não existe Bitcoin, não existe validação. A mineração se ajusta, né? Então quanto mais computador ligado, mais difícil é de se minerar, né? Essa dificuldade de validar um bloco se ajusta a cada 2 semanas. Mas a tendência é que, se continuar por muito tempo abaixo desse preço justo para o minerador, mais mineradores vão desligando máquinas, vai diminuindo o poder computacional do Bitcoin, se ajusta para baixo a dificuldade, se torna mais barato minerar Bitcoin, porque o cara vai gastar menos poder computacional, menos energia para poder conseguir validar um bloco, e isso vai se ajustando. Mas é uma frente de análise que a gente sempre está olhando no mercado cripto para entender como que é o comportamento dos mineradores, que são vistos pelo mercado como um vendedor compulsório, né? O cara, a operação dele, ele paga os custos em dólar, em euro, em qualquer moeda fiduciária, e o lucro dele, o que ele recebe é em Bitcoin. Então ele tem que sempre estar vendendo para poder pagar a operação dele. Então, quanto menor forem as reservas de mineradores, pensando a longo prazo, melhor tende a ser para o mercado, porque você tem menos um fator de pressão vendedora, né? Entendi. Esses caras já estão vendendo Bitcoin há bastante tempo, né? Desde acho que o final de 2022, ele foi característico. A gente via muita gente vendendo, porque tinha que, cara, zerar bater ali, ó, o 0 a 0 na operação, e o Bitcoin tava $14 mil, $15 mil. Então o cara que tinha que dar um jeito, tinha que vender reserva, que ele estava segurando para ganhar uma grana a mais, ele teve que vender reserva para equilibrar as operações. Então eles já estão vendendo há um bom tempo, né, André? Então ter essa percepção de que esse período de vendas assim, cavalárias das reservas dos mineradores está chegando um pouquinho aí ao limite. Como eles são vendedores compulsórios, porque eles precisam pagar o custo do dia a dia, aqui como o Luiz Pedro colocou, vez ou outra ele tá só pensando, beleza, já paguei meus custos, eu vou manter isso em caixa ou não, né? E a ideia é justamente essa, tipo, eu vou vender num preço melhor que isso tá. E aí uma hora a água bate na bunda de novo e ele tem que vender aquilo compulsoriamente, mesmo que ele fale, não é um bom preço, mas eu tenho que vender. Isso é o que a gente chama de capitulação dos mineradores, né? Que é o cara fazendo isso. E esse nível de capitulação, ele vai acontecendo em níveis diferentes de acordo com o momento do mercado. Esse agora, os caras estão se desfazendo de parte do tesouro que ele tinha, que ele falou, putz, vou esperar um momento melhor. Esse momento melhor não veio, a mineração está rendendo menos para ele por causa do preço do Bitcoin, e ele vai ter que vender as reservas deles. A outro tipo de capitulação esse cara não é mais lucrativo, tipo, no fato de ele estar vendendo o tesouro dele, a reserva dele já torna ele não ser lucrativo, até que chega um ponto que ele fala, cara, se eu continuar a partir de agora, eu vou estar pagando para trabalhar, e aí ele simplesmente desliga a máquina e vende todo o resto do Bitcoin. Então você vê tanto a queda do Bitcoin quanto a queda do hash rate do Bitcoin. Essa atividade é bem delicada, assim, e a minha conta na cabeça ali via um corolário matemático, assim, a energia do cara tem que tender a zero. E ela só tende a zero se ela for uma energia que vai ser desperdiçada
e ao invés de ser desperdiçada, é usada. Então acho que cada vez mais a mineração vai ter que ir rumo a essa energia próxima de zero. E olhando aqui de novo no caráter matemático, um limite tendendo a zero, só seria isso. Se o cara iria desperdiçar aquela energia e ele não vai desperdiçar e vai usar aquilo de alguma forma. Então acho que esse talvez seja o desafio aqui da mineração daqui para frente, porque toda vez que a gente chega nesse ponto crítico, o minerador com energia mais barata fica e o minerador com energia um pouquinho mais cara tem que sair do jogo. E toda vez a gente tem essa capitulação, que é o preço recua um pouquinho, você tem o medo do minerador ter que vender compulsoriamente e desligar a máquina. E acontece os dois cenários piores, que é queda de hash rate e queda no preço. O cara ou ele coloca as trouxinhas aqui no ombro e vai embora do lugar que ele tá, fala, cara, preciso de uma energia mais barata, eu vou me mandar daqui. Exato. A gente viu, por exemplo, a China naquela Olimpíadas de Inverno, ia acontecer na China, os caras falaram, a gente tem que poluir menos, porque o céu tá feio. Os gringos têm que vir aqui, tem que saber que no nosso país é mais limpinho, é tudo mais tranquilo, a gente não polui tanto assim, então vamos diminuir o nível de emissão. E aí começaram a cortar onde dava, né? Então, mineração de Bitcoin, meu amigo, esquece. Vai embora, abraço pra você. A gente viu esses caras mudando de lugar. Agora é um movimento mais de preços. Talvez os preços comecem a ficar proibitivos em algumas localidades. O cara ou muda de lugar ou fecha as portas, encerra a operação, vende máquina e vira aquela novela eterna. Eu tenho mais algumas perguntas sobre fora do Bitcoin, o que a gente está enxergando de mercado. Afinal, são vários e vários criptoativos. Bitcoin é um deles, é o maior, tem o maior percentual do mercado, no market share. No entanto, são, cara, assim, milhares de criptoativos. Alguns já morreram, alguns estão para morrer, outros são vigorosos, tem muita história pela frente. Acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre eles depois de um rápido intervalo comercial. Então vou chamar agora os que estão assistindo este programa, os espectadores da BMC News, a um rápido intervalo comercial. De volta, nós já teremos o BMC New Deal daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Estamos de volta à programação da BMC News com o New Deal, programa focado em novos mercados e investimentos alternativos. Eu falo programa, eu falo podcast, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Esse programa vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, também transmitido na televisão. A gente tá chique demais, em todos os canais. Omnichannel, tem um nome chique para tudo que é coisa hoje em dia, então Omnichannel na BMC News. O canal que for mais fácil para você consumir nosso conteúdo. A gente está realmente buscando a facilitação do consumo de conteúdo sobre mercado financeiro e sobre investimentos. Hoje o tema é mercado de criptoativos e de forma bem geral mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre perspectivas. Primeiro bloco, bastante focado em Bitcoin. Então a gente falou sobre o halving, falamos também sobre a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos e este perfil de investidores que hoje estão atuando no mercado. Neste segundo bloco, um papo mais aberto sobre todo o mercado de criptoativos. Recebo novamente aqui a nossa mesa senhor Luiz Pedro e também André Franco. Sejam bem-vindos novamente ao segundo bloco do programa. Passou 15 segundinhos aqui pra gente, o pessoal já assistiu um intervalo comercial, estou recebendo de novo. E eu queria falar um pouquinho sobre outros criptoativos, altcoins, tudo que não é Bitcoin, né, na interpretação de muita gente aí, dos caras que são mais hardcore do mercado de criptoativos. Fala, cara, Bitcoin nada mais, então o resto é tudo moeda alternativa. Então eu acho que essa é a interpretação que a gente pode usar aqui para esse segundo bloco. E eu queria uma percepção de vocês. Afinal, o Bitcoin ele deu uma estabilizada depois daquela disparada até os 74 mil dólares. Eu não lembro se acho que alguma coisa assim, 73, 74 mil dólares da máxima histórica. Deu uma estabilizada, agora recuou parcialmente. O pessoal que entrou na máxima já tá chorando um bocado debaixo dos cobertores, falando, cara, eu acho que eu comprei caro demais esse 74. E aí voltou bastante. Acho que eu conversei com você, né, Luiz? Comecinho desse ano ou começo do ano passado? Não me lembro. No começo desse ano. Começo desse ano. Ele falou, cara, tá esticando, tá ficando caro demais, tá todo mundo comprando, tá uma euforia danada, eu teria um pouquinho mais de cuidado. Fato é que depois daquela nossa conversa, subiu muito mais. Subiu muito mais. E agora caiu de novo, tá nos 55, 54 no dia da gravação desse programa. E aí, claro, o mercado ele é ansioso. O mercado não sabe esperar, o mercado quer tudo para ontem. Olhou pro Bitcoin, não tá mais legal? Não tá mais no 74? Parou de subir como subiu ano passado? Parou de subir como subiu neste começo de ano? E aí o pessoal vai para as alternativas. Ora, se o Bitcoin subiu tanto, pode ter moeda por aí que seja menor que o Bitcoin, que tenha mais oportunidades. Você imagina que a gente já esteja neste momento da alt-season, como é conhecida pelo mercado, que o investidor ele começa a apostar nesses
projetos menores, há alguns projetos de infraestrutura, de finanças descentralizadas, e aí a gente leva a conversa para o infinito. A gente fica 10 horas aqui conversando sobre tudo que existe no mercado. Mas você acredita que a gente já esteja neste momento, ou é precipitado a gente falar sobre isso? Ainda não, acho que a gente ainda está um tanto quanto longe de um out-season. Acho que o próprio Bitcoin acaba sendo o drive principal do mercado, e eu ainda vejo força vendedora possível dentro do Bitcoin. Não me crucifiquem, porque não sei quanto que vai sair esse programa, pode ser que já tenha subido, pode ser que tenha caído mais. Sexta-feira, relaxa. Mas tudo pode acontecer a qualquer momento em cripto, né? Mas eu acho que a out-season ela depende um pouco mais de um movimento mais sólido do mercado cripto como um todo, principalmente do Bitcoin. De fatores externos, acho que o cenário macroeconômico acaba influenciando bem, principalmente pelo fator apetite a risco, né? E também liquidez global. Eu acho que tendo uma melhoria no cenário de juros, ou pelo menos na perspectiva do cenário de juros, nas expectativas de corte de juros dos Estados Unidos e das principais economias da Europa, pelo menos, nesse ano a gente pode começar a ver um novo movimento forte em altcoins, né, nas outras moedas. A gente já teve uma pernada forte de altcoins no começo desse ano, finalzinho do ano passado, começo desse ano, junto com o Bitcoin. Mas acho que ainda não de uma forma estruturada como foi em 2020, 2021 principalmente, né? Hoje a gente tem muito mais setores dentro do mercado de cripto para analisar, com métricas diferentes para cada um. Então, assim, eu acho que vale a pena começar a olhar e já começar a se posicionar para quando isso acontecer. Os preços estão bem atrativos, né? O Bitcoin caiu cerca de 20%, teve altcoin caindo 60%, 50%, 70%, e altcoins que têm bons fundamentos, boas propostas, que tem mercado endereçável interessante para longo prazo. Então, assim, acho que já vale começar a se posicionar, mas não pensando no curto prazo, algo mais para 6 meses, 1 ano, talvez. Perfeito, a leitura é parecida, André, nesse momento, para como se portar em relação ao mercado, porque o mercado é feito de ciclos, então a gente tem etapas. Não adianta querer vender na máxima e comprar na máxima e vender na mínima, que você vai perder dinheiro, isso é fato, isso é dado. Muita gente já fez isso, inclusive com o mercado de criptoativos. Mas você acredita que esse seja um momento que a gente esteja vivendo? Ainda há muita instabilidade, principalmente a gente vai discutir eternamente até o final do ano quanto que vai cair juros nos Estados Unidos, quando que vai começar, vai ter eleição no meio do caminho, então vai ser um Deus nos acuda danado. Tem muitos problemas ainda macroeconômicos para economia, aço no plural, no mundo. Há uma perspectiva de um período bastante difícil para os próximos anos, para a próxima década, se eu vou até dar essa liberdade para a próxima década para a economia global. Então há essa instabilidade ainda no teu radar, então a gente está num momento de talvez montar um pouquinho de posição, selecionar os projetos, essa é a tua leitura? Eu acho que a gente está numa situação difícil aí, macroeconômica, com certeza, mas eu acho que a gente, quando olha para trás, né, os problemas que a gente enfrentou lá atrás, eles parecem menores porque eles foram resolvidos, mas quando você estava vivendo, eles pareciam gigantescos, né? Acho que todo mundo que passou pela pandemia tem um pouco dessa noção de que, putz, o mundo vai acabar. Em 2008 a mesma foi, a economia mundial vai para o buraco, né? Então todos esses momentos mais delicados aí do mercado, toda vez a gente teve essa percepção de fim do mundo, e a verdade é que o mundo não acabou, a gente ainda está aqui, né? Então sempre vejo essas questões como recorrentes no mundo, mas a grande questão é que a vida continua, o mundo acomoda essas coisas. No momento em que sai uma notícia de invasão da Rússia na Ucrânia, é o começo da Terceira Guerra Mundial, depois o mundo acomoda. No momento em que você tem um ataque ali na fronteira com Israel, é o fim do mundo e de repente o mercado acomoda. Eu sempre gosto dessa percepção que as coisas são acomodadas pelo mercado simplesmente porque é meio aquela ideia do show tem que continuar. As pessoas precisam continuar consumindo, precisam continuar vivendo, e eu olho basicamente pela lógica do que a gente viveu uma pandemia, assim. A vida, de fato, continuou, né? Assim, no sentido de... a percepção quando a gente estuda história é que parece que o mundo parou, olhou só pro Covid, depois que resolveu a gente voltou a fazer as coisas tudo de novo, normal. Não, o mundo aconteceu. Então, acho que sempre esses momentos são oportunidades pra gente buscar, e olhando, obviamente, estritamente de investimento, eu não quero ser mais holístico aqui e considerar todos os aspectos da tua vida, mas olhando para investimento, são esses momentos que você tem que olhar para o teu portfólio e pensar o que você colocaria nesse momento agora que você acha bom. E eu acho que olhando para a perspectiva de cripto, cara, é um buy opportunity gigantesco, né? Por que eu falo isso? Quando eu olho para os últimos 12 meses, e eu estou falando basicamente de ativos que eu tenho em carteira, eu olho para todos os ativos que eu tenho em carteira,
todos eles superaram o Bitcoin, menos o Ether, nos últimos 12 meses. E isso, assim, uma subida vertiginosa até mais ou menos ali perto do meio do ano, e agora esses mais ou menos ali, acho que vou estar um pouco mais de um mês, alguma coisa assim, acho que até mais, até 2 meses de queda. Então, mesmo a gente tendo essa queda aqui no mercado, esses caras estão ganhando, isso com a queda que o Luiz está falando aqui. Bitcoin recuou 20%, ativo caiu 60%, 70%. Então, quando eu olho essa figura, eu vejo claramente como oportunidade, que é esse cara sustentou no médio prazo um valor desse, e a única coisa para a gente analisar são as premissas que você tem daqui para frente. A minha premissa, para mim, parece óbvia. Assim. A gente vai ter corte de juros em algum momento, a gente veio de uma inflação de 10 para 3 nos Estados Unidos, então, para mim, esse perigo de recessão ele era muito maior de um delta de 10% para 3 do que de um 3 para 2. Então, eu acho que esse cheiro de sangue que o pessoal fala de recessão, ele era muito mais forte anteriormente do que agora. Então eu acho que está controlado. O soft landing, né, prometido, para mim ele já aconteceu. Talvez o que a gente esteja vendo aqui é o avião pousando e dando uma sacudida e você tendo um pouco de medo. Será que vai arremeter? Será que não vai? Será que vai parar? Será que vai bater? É esse um pouco de receio que a gente está. Mas o pior, ele em teoria já ficou para trás, pelos pontos quantitativo aqui da coisa. Então, acho que é o momento de você tomar esse risco. Óbvio, sabendo o percentual que você quer alocar em cripto como um todo e o quanto você almeja tirar desse mercado. Mas a oportunidade, ela está aqui, como apareceu diversas vezes no passado também. Perfeito. As altcoins desse próximo ciclo serão as mesmas do ciclo passado? Vocês acreditam que a gente vai olhar para os mesmos ativos que olhávamos há 2 anos atrás, quando a gente falava sobre protocolos de segunda camada, sobre finanças descentralizadas, sobre exchanges descentralizadas? Foram diversos protocolos que surgiram. Vão ser os mesmos, vocês imaginam? Ou pelo menos os temas serão parecidos? Vocês acompanham os mesmos ativos que acompanhavam há 2 anos atrás? Olha, categoricamente eu diria que as oportunidades estão fora daqueles ativos e das vertentes que debutaram no ciclo anterior. Entendi. Aqui para mim cripto é meio que a ideia a frase do Bart Stinson, né, que era new is always better, né? O novo é sempre melhor. E matematicamente faz sentido, né? Pensa que esses ativos que debutaram, eles fizeram o salto do 0 para 1, ou seja, não existia essa vertente e ela apareceu. Esse salto do 0 para 1, matematicamente ele é infinito. O salto do 1 para 100 é 100 vezes, mas do 0 para 1 é matematicamente infinito. Então, as novas vertentes, que a gente não sabe quais que vão vingar, vão ser aquelas que vão entregar mais retorno, e os ativos novos em vertentes antigas, tipo finanças descentralizadas, como você falou, que trazem algo novo para a mesa. Porque, de novo, esse cara, mesmo estando numa tese antiga, ele vai debutar dentro desse segmento, mas como sendo um novo ativo. Entendi, porque o cara, quando a gente fala, por exemplo, de talvez o momento de montar a posição, ele vai olhar porque ele já olhava anteriormente. Uhum. Pô, eu tinha posição em, sei lá, Chainlink, eu tinha Aave, eu tinha Mana, com um negócio meio metaverso, então ele vai olhar para as mesmas coisas que ele olhava anteriormente, mas um mercado bastante rápido em termos de inovação. Dinâmico, né? Bastante. Acho que eu concordo 100% com o que o André falou. Assim, basta a gente olhar também para a performance dos ativos. Sei lá, pega uma janela de 1 ano, né? Ano passado todo mundo falava em segunda camada de Ethereum. A gente teve o boom das segundas camadas de Ethereum e hoje são os ativos que pior estão performando aí, se for pegar para olhar. Depois a gente viu o boom de inteligência artificial. Ainda está performando bem, mas assim, os principais ativos tiveram uma alta muito forte. Real World Assets, né? Tokenização de ativos reais. É um mercado que está começando a atrair atenção, mas trazendo um movimento forte que pode ser duradouro. A gente olha para trás e vê finanças descentralizadas, protocolos de empréstimo, protocolos de corretoras descentralizadas. A narrativa ficou no passado também. Esses ativos hoje são os que estão performando mal e que não sobem na pernada de alta, não sobem tanto quanto os outros, e quando tá vendendo, todo mundo vende eles primeiro e eles caem mais que todo mundo. Então acho que o mercado você tem que estar sempre se atualizando e ver o que está surgindo, o que pode ser o novo grande mercado dentro de cripto. Tem já uma percepção parecida, tipo, o que pode chamar a atenção de investidor daqui para frente? Não ativo específico, não estou aqui para ficar puxando, não, quero a caldo, ativos XYZ, mas vocês acreditam que vai melhorar pelo menos a percepção para este mercado, que a gente está falando de um momento melhor para as altcoins daqui para frente? Tem algum segmento, algum tipo de tecnologia que vocês acham que faz mais sentido do que as tecnologias que ficaram para o passado? Falou lending é palavrão para criptoativos. Empréstimo, meu amigo, corre, porque aí o investidor já está escaldado. Então, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então ele não quer nem chegar perto. Mas vocês acreditam que tem alguma percepção no mercado em relação a isso?
ou a gente tá ainda tentando entender, então tem que dar aquela espalhada, aquela diversificada boa para tentar acertar uma dentre várias? Na minha percepção, acho que tem coisas que podem... já tiveram alguma fagulha aqui, né? Alguma centelha. E talvez o que eu lembre de cabeça aqui seria o setor que o Luiz falou aqui de RWA, né? De tokenização. Mas muito mais pelo hype envolvido aqui do que necessariamente de alguma coisa que pode entregar algum valor substancial. Até porque, como é muito novo, a gente vai viver esse salto do 0 para 1. Depois esse negócio realmente vai se construir ou não se construir como uma tese dali para frente. Mas eu vejo essa classe de ativos muito boa. Quanto às classes de ativos que já existem, né, tipo dentro de finanças descentralizadas de DeFi, eu acho que pode surgir alguma coisa. Simplesmente pela lógica de que DeFi, na minha cabeça, ela é o que um mercado financeiro é para um país. Então imagina que uma nação cripto aqui, você tem o PIB do país aumentando, o mercado financeiro só favorece naturalmente. É o cara que faz, desde da empresa do cara que começa a faturar mais, porque as pessoas têm mais renda, até o cara que faz uma fusão, ao banco que vai lá e faz o IPO, ao cara que faz o IPO e arrecada dinheiro. Tipo assim, o mercado financeiro num país que cresce, ele cresce por tabela porque tem essa reflexividade de fato com o crescimento do país em si. Então acho que é um pouco disso que DeFi pode capturar. Agora, qual vai ser a classe qual vai ser o ativo em si, aí é o grande desafio de entender. Mas eu acho que as classes de DeFi, de RWA, e para mim, por último, eu colocaria alguma coisa de games aqui também, mas simplesmente pela minha aposta assimétrica de que é o melhor jeito de trazer pessoas para esse jogo, para esse mercado cripto, né? Que é fazer com que elas joguem alguma coisa extremamente viral, que talvez só funcione em cripto, ou seja melhor em cripto, e esse negócio possa trazer. Óbvio que aqui eu estou contando com o que eu chamo de imponderável, que é coisas que eu não consigo prever e nem saber como vão acontecer, mas que se acontecerem serão porradas dentro do mercado. Só uma possibilidade aqui na mesa que eu considero bem assimétrica. Entendi. É aquele negócio, tá vivendo uma geração totalmente gamificada. Total. Pô, você vê neobancos, esses bancos mais atuais, cara, você tem essa gamificação já ali aplicada no modelo da estruturação do app, do aplicativo que está colocado, que é para a nova geração, cara. A gente cresceu dentro do game. Eu tenho vários que eu gosto, o Luiz tem vários que ele gosta, que a gente já conhece. O André, não sei se é também dos videogames, mas deve gostar também. Então, todo mundo mais ou menos da mesma geração. Todo mundo mais ou menos da mesma geração, que já cresceu com essa gamificação, já vê isso em alguns momentos. E claro, se você está no mercado e você traz isso para dentro do teu modelo de negócio, você consegue destravar um valor bastante interessante. Eu conversava, inclusive, com alguns bancos mais novos que os novos bancos, que estão aplicando isso de forma bastante intensiva. Eu falo, cara, meu negócio é deixar a estrutura do meu aplicativo interativa para chamar a atenção de quem está entrando no mercado, geração Z, foco total nessa galera. Então isso já está, assim, pra gente já é uma realidade. Para quem está vindo atrás, para quem está vendo nas gerações mais novas, vai ser maior ainda. Então é um caminho aí que está sendo seguido pelo mercado. E aí, por exemplo, eu queria lhe perguntar, Luiz, que a gente tinha essas percepções no passado, eu falei sobre alguns ativos que eram figurinhas carimbadas nas minhas autorizações de cripto diárias. Eu sempre falava sobre esses ativos e esses setores que eu citei aqui anteriormente. E eu queria perguntar para ti, investidor, pelo menos de criptoativos, pode ter convicções imutáveis em relação a alguns setores? Por quê? Pô, tem empresa que tá na carteira do investidor que ele adora. Tá 10 anos na carteira do cara. Tá lá gerando caixa, ele conhece o CFO, ele já viu o CFO em diversos eventos, ele foi lá, ele assistiu a entrevista do cara, ele sabe qual que é a tese de investimento da empresa. Então, cara, ele não vai tirar aquela empresa porque o resultado do primeiro trimestre de 2024 veio ruim. Então, cara, é uma companhia que vai ficar na carteira dele, talvez, por 10, 20, 30 anos. Ele gosta muito daquela empresa. Tá no momento ruim, ele já tá pensando no momento que vai ficar bom daqui 2 anos. Já tá aumentando posição. Já tá aumentando posição. Você acha que essa tese, essa visão de mercado mais tradicional, de companhias, ela se aplica para o mercado de cripto? Pode ter convicção imutável nesse mercado? Cara, é muito difícil a gente falar isso por causa de histórico, né? Acho que o tempo que existe o mercado cripto é muito curto pra gente poder falar em uma verdade imutável e absoluta. Se a gente for pensar, o mercado cripto tem o quê? 15 anos de existência. Pensando no Bitcoin, o mercado cripto foi surgir de fato, as derivações do Bitcoin com a Ethereum e tudo que isso foi possível de ser criado através disso lá para 2014. Então vamos chutar que o mercado cripto, da forma que a gente conhece, entre várias aspas, hoje tem 10 anos de existência como um todo e o Bitcoin tem 15 anos.
não tem como a gente projetar para daqui 20 anos uma coisa que não tem nem esse histórico de tempo olhando para o passado, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil, por exemplo, algumas coisas já estão muito bem estruturadas, né? A gente passou por uma fase ali, eu até nem tava no mercado cripto nessa época, mas a gente acaba lendo muito sobre, que em 2015, 2014, nesse comecinho do mercado cripto, todo mundo especulava quem que ia ser o novo Bitcoin, né? Se tinha uma criptomoeda com a função de moeda e reserva de valor para substituir o Bitcoin ou ser melhor que o Bitcoin. Nisso surgiu o Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, 1 milhão de variações do Bitcoin e nenhuma bateu ele como moeda. Depois a gente teve até uma nova fase ali por 2019, 2018, né, com propostas de moedas novas para ser uma moeda que vai ser melhor que o Bitcoin, vai ser mais rápida, vai ser mais fácil de você transacionar, e isso era criado sem olhar os outros 1000 problemas que isso criava e que o Bitcoin já tinha solucionado. Então, acho que assim, quando se fala de criptomoeda, uma moeda digital, acho que vai ser difícil alguma substituir o Bitcoin ou sobrepor ele nessa função específica. Então, assim, sei lá, pensando num paralelo com ações, seria tipo a Vale para mineração aqui no Brasil, é o Bitcoin para moedas, ou o dólar como moeda global é o Bitcoin para o mercado de cripto. Mas fora disso é muito difícil, né? Acho que a gente vive um momento de virada muito grande do mercado de cripto que ele precisa acontecer, né? A gente não vive esse momento ainda, mas esse momento precisa acontecer, que é o mercado cripto ser acessível para o público amplo de todas as formas, tanto do ponto de vista financeiro, ser algo barato e fácil de usar, do ponto de vista de experiência do usuário, do quanto ele consegue mexer com cripto de forma simples, né? O ponto que o André trouxe é perfeito. O setor de jogos pode ser o setor a furar a bolha, da mesma forma que foi o setor que furou a bolha da internet, né? A nossa geração começou a mexer muito mais com a internet por causa de jogos, redes sociais e portais de notícia, blogs, enfim, que foi o que fez essa virada da internet quando saiu a tecnologia da banda larga, né? Saiu da internet por pulso ali, internet de escada. Então hoje o mercado cripto se assemelha muito com a internet de escada, a internet de 2002, 2003, 2004 ali, que não tinha muita coisa para você fazer, ninguém sabia muito para onde ir e não tinha uma solução fácil e escalável para todo mundo usar de forma simples e barata. Internet na nossa época era coisa de playboy, né? Coisa de rico. E sei lá, a gente que queria usar mais, a gente tinha que utilizar depois da meia-noite, porque era um pulso só. E era uma tranqueira, né? Era horrível. Falar a verdade, era horrível. Então, assim, acho que o mercado cripto tá muito nessa fase, e aí isso puxa pro lado das plataformas de blockchain, sei lá, Ethereum, que é cara e lenta, aí você pega a Solana, que é rápida e barata, mas que trava. Então, acho que a gente ainda não tem uma solução tecnológica pronta e a gente está muito nesse momento. Então, olhar para esses setores é muito importante no momento, na minha opinião. Perfeito. Acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto, que há vários criptoativos, pelo menos aqueles primeiros, que eles geraram uma comunidade, cara. Então, tem muita gente engajada com esses criptoativos, mas não tem uma cara, você não tem... Para muitos, alguns tem. Então, alguns você já... Fala no criptoativo, você já vê um rosto na cabeça, assim. Então já tem essa conexão imediata. Mas para muitos, você nem sabe quem está por trás, você não sabe como funciona, você não tem um reporte mensal, semanal, mesmo que o mercado seja muito transparente, mas você não está ali por dentro da operação. E há muitos que ou se engajaram demais com esses projetos, ou estão esperando os projetos entregarem o que prometeram, sei lá, 5 anos atrás e não conseguiram entregar. Então o pessoal tá com esse negócio na carteira, fala, pô, eu gosto, mas eu não sei se eu me desfaço, eu gosto, mas eu não sei se eu posso ficar mais 10 anos com isso, porque vem, na sua maioria, pô, o investidor no mercado tradicional, ele tá acostumado a isso, então ele vai apostar na empresa por um período um pouco mais longo. Um abraço para os traders que vendem e compram todos os dias, mas tem investidor com carteira de investimento que vai ficar com o negócio debaixo do braço por muito tempo. Então já tem essa percepção, então eu queria trazer esse paralelo. E aí, por exemplo, para a gente se encaminhar para o final, para a gente fechar esse programa, tem 2 temas aqui que eu queria discutir com vocês. Primeiro, André, eu queria uma percepção na tua visão, daqui para frente, a gente falava no passado que ETF seria transformacional, ia ser muito importante. A gente já tem essa visão do que pode mudar de infraestrutura de mercado de cripto
para ficar de olho, para o investidor prestar atenção, falar, cara, isso aqui pode mudar muito o que eu estou fazendo todos os dias, o mercado que eu estou acompanhando diariamente. Era o ETF. Depois veio o halving, que já não tem tanto impacto quanto tinha anteriormente. Você acredita que a gente já tem um evento programado que vai mudar estruturalmente o mercado? Acho que um evento que seria uma revolução, não. Acho que só evoluções contínuas, né? Acho que a gente está vendo hoje o uso de plataformas de contrato inteligente como Ethereum, concorrentes dele como a Solana, que trazem algumas coisas novas para a mesa, né? Se o Ethereum é esse cara meio de desenvolvimento modular, né, em que vai se conectar com as outras soluções de segunda camada, entregar o valor, a Solana tem essa visão mais integral, que funciona de uma coisa só e que é muito mais fácil abordar as pessoas, né? Só para você ver a quantidade de pessoas que usam a Solana e principalmente a retenção, porque eu tenho que baixar uma carteira e usar ela e pronto. Então acho que essa evolução é muito boa. E dentro dessa estrutura, o meu, de novo, salto de fé aqui é que pela quantidade de empreendedores aqui, o capital intelectual e pelo capital financeiro que uma hora vai voltar a irrigar isso, a gente tem basicamente a receita de que em algum momento ali dentro vai surgir alguma coisa que seja disruptiva a ponto de fazer algo, ou trazer algo novo para a mesa que não existia antes. O Luiz citou aqui a questão dos jogos, né? Uma coisa é um jogo de tabuleiro, outra coisa é um jogo em que eu vou lá pular com um bichinho, bater no negocinho e ganhar. Aquilo não tem como eu fazer um jogo de tabuleiro na vida real. Aquilo é só digitalmente que eu consigo fazer. Então a pergunta que fica na minha cabeça é um pouco essa, assim. O que vai surgir, quanto tempo vai surgir e quando surgir, quão disruptivo vai ser aquilo. Da mesma forma, se a gente quiser levar para umas coisas mais sérias, né, não só entretenimento, a internet ela passa a ser algo fora do mundo dos geeks, quando a Amazon passa a vender livro e o cara vê um benefício real de tomar o risco de comprar nessa tal da internet, ao invés de comprar na loja dele, na papelaria ou na livraria ali perto dele, porque é mais barato ou tem um volume que ele não tem lá dentro da livraria. Então ele vê esse benefício muito claro e aquilo começa a furar a bolha de quem só comprava hardware e software para a internet. Então acho que é um pouco disso que eu acho que eu preciso ver. Agora, de datado, eu acho que não tenha nada na minha cabeça aqui que me vem claramente como seria, por exemplo, o ETF que você falou. Perfeito. E do outro lado, acho que é a segunda pergunta que eu queria responder no final desse programa. Mercado de criptoativos, você vê se afastando novamente do mercado americano? Ou isso aí veio para ficar e eu acho que a gente vai ter que se acostumar a fazer esse comparativo sempre, ficar de olho na economia americana para olhar para o mercado de criptoativos? Porque, por exemplo, cara, o Brasil vai depender dos Estados Unidos, isso aí é dado, vai sair um dado lá, vai impactar a bolsa aqui. A Europa, tem as dinâmicas próprias, mas alguma merda deu nos Estados Unidos, vai dar também na Europa. O mercado de criptoativos vai seguir basicamente esse mesmo ritmo, com essa institucionalização, ou a gente vai se descolar em algum momento na tua percepção? Eu acho que o mercado de criptoativos tende a ter uma correlação decrescente ao longo do tempo, mas nunca vai ter uma descorrelação com o mercado global, de certa forma. Porque quando a gente fala, a gente tem que categorizar e entender como são os investimentos. A gente está falando de um investimento de renda variável. O cara... É muito simples a gente pensar do nosso lado. A gente tem a opção de ter uma rentabilidade de 10% ao ano, 12% ao ano garantido na renda fixa, sem perder uma noite de sono, sem dor de cabeça, sem ter que olhar o preço na tela e abrir um gráfico de manhã. Ou você prefere assumir um risco de ter, sei lá, 20% ao ano na bolsa, podendo ser menos 10%, podendo ser mais 30%, enfim, algo que é variável, que não tem como você prever de fato. Então, quanto mais alto está a renda fixa, menor é o incentivo do cara de correr risco. Mas quando você pega um cenário igual era nos Estados Unidos até 2021, que estava com 0,25% ao ano de juros, e até aqui no Brasil 2% ao ano, como era ali no pré-pandemia e até durante a pandemia, nesse momento você não tem uma rentabilidade garantida fácil ali na renda fixa com segurança. Então você tem que buscar alternativas para rentabilizar mais o seu patrimônio. Então, assim, dessa forma, olhando por esse lado, entendendo volatilidade de cripto e o upside, o downside, eu acho que sempre vai ter uma correlação com os mercados globais. Mas a tendência é que essa correlação seja cada vez menor e os criptoativos tenham também uma descorrelação entre si, né? Que hoje dentro do mercado de cripto tem uma correlação imensa com o Bitcoin. Se o Bitcoin está subindo, os outros criptoativos tendem a subir também em
magnitudes diferentes. Se o Bitcoin cai, os criptoativos caem em magnitudes diferentes do Bitcoin. Então, assim, acaba tendo uma correlação muito grande de movimento, de direção do movimento. Então, acho que a tendência é que essa correlação interna diminua e a correlação com o mercado global também diminua. Também, como eu disse antes, a longo prazo, né? Algo que você vai ver acontecendo nos próximos 3, 4, 6 meses. Calma. Todo mundo com calma, ninguém estressado, ninguém com muita euforia. Acho que essa é a métrica principal para o mercado financeiro. Você fala, cara, não vai com muita sede ao pote que você vai se dar mal, é o que sempre acontece, é o que sempre vai acontecer. Tem que ser ágil na tomada de decisão. Pô, você não pode perder a oportunidade, mas não pode se doar a euforia para abraçar oportunidades que podem acabar contigo, com o teu patrimônio. Perfeito. Luiz, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui. André, que prazer enorme tê-lo por aqui também. Obrigado. Seja sempre bem-vindo ao New Deal e ao restante da programação da BMC News. Maravilha, muito obrigado. E para você que está nos assistindo, este BMC New Deal temático de inverno, tá todo mundo com frio. Depois de 50 minutos eu já tô ficando com calor aqui nessa cadeira, mas... Muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Lembrando, o New Deal é um programa semanal. Na próxima semana tem mais por aqui. Um abraço, tchau.